Olá, eu venho apresentar aqui o resumo, do sexto Reconcitec, que tem como título Análise comparativa entre medidas diretas e indiretas da área foliar da couve-flor sob salinidade em condições hidropônicas. Esse trabalho foi desenvolvido na UFRB, Campus Cruz das Almas, junto ao programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola. Eu sou Maírton Gomes da Silva, sou pós-doutorando no programa, sou o primeiro autor dessa pesquisa. Os demais colaboradores são docentes do corpo do programa de Engenharia Agrícola e também discentes de iniciação científica sobre a minha orientação. Para introduzir um pouco da importância desse estudo, então assim, partindo do princípio que a área foliar é que dita todo o crescimento das plantas, então geralmente medidas de área foliar muitas das vezes não são possíveis fazer essas medições em experimentos devido a essa questão de instrumentos que geralmente são caros e aí não se consegue adquirir junto ao projeto esses equipamentos. Outro limitante da determinação de área foliar é o número de repetições. Uma vez você tendo esses equipamentos de medidas diretas da área foliar, muitas das vezes é necessário a retirada da folha de uma determinada planta e isso, muitas das vezes, isso não é possível devido a essa limitação do número de plantas no experimento. Então, a partir de medidas lineares, como largura e comprimento da folha, é possível estimar a área foliar de forma que não é necessário a retirada da folha para fazer essa medição direta. Partindo desse pressuposto, o objetivo desse resumo, desse trabalho, foi avaliar a área foliar da couve-flor a partir de medidas lineares como comprimento e largura da folha em um experimento sob salinidade em condições hidropônicas. O experimento foi realizado entre o mês de outubro e janeiro de 2020, outubro de 2019 até o janeiro agora do ano 2020. Esse experimento compreendeu desde a semeadura, que foi realizada em outubro, mais ou menos 30 dias após a semeadura, realizou-se o transplantio para o sistema hidropônico. E aí, as inflorescências começaram a ser colhidas no final de dezembro, finalizando o experimento no início de janeiro com a colheita de todas as inflorescências. E na colheita das inflorescências, à medida que eram colhidas da planta, foram realizadas medições lineares da folha, comprimento e largura, e também foi retirada a folha. No caso, a gente tinha 9 plantas por canal de cultivo e de 3 plantas a gente fez isso daí. Tirou a folha, mediu o comprimento e largura e determinou a área foliar via scanner. Então, qual é a nossa proposição aqui nesse resumo? A gente comparou essa medida direta por scanner via medidas indiretas via comprimento e largura. Dentro de uma sequência de 3 experimentos que a gente fez com a couve-flor, anteriormente a gente tinha realizado mais 2 experimentos. E no primeiro experimento, a gente ajustou um modelo linear com base em várias medições e cultivares que a gente trabalhou inicialmente. E nesse experimento, nesse resumo aqui que a gente está apresentando, a gente só tem uma cultivar que é a SF1758. Então, a partir desse primeiro experimento, a gente desenvolveu um modelo específico para essa cultivar, do tipo linear, e aí testou-se nesse experimento que foram realizadas essas medições só no período já final da cultura, que foi na colheita. Então, fez essa comparação de medidas direta e indireta via esse modelo linear ajustado. Então, com base na seleção, se esse modelo for adequado ou não, a gente calculou a raiz do quadrado médio, o viés, que é o quanto o método que a gente está adotando como referência a scanner, ele subestima em relação à referência, no caso o scanner, e também o coeficiente de determinação. E com base nesses parâmetros estatísticos, a gente
pôde concluir se era viável ou não estimar a área foliar com base nesse modelo linear, né? Então, basicamente, no artigo, a gente fez essa comparação. E aí chegou como conclusão, né, que é possível estimar a foliar a partir de medidas lineares, né, como comprimento e largura. Ou seja, qual é a vantagem de você utilizar um modelo para estimar a foliar? Porque não é necessário, né, a retirada da folha quando você tem um equipamento para determinar isso via direto. Então quer dizer que ao longo do experimento você consegue fazer medições da mesma planta, na mesma folha, né? E aí você tem o comportamento daquela planta durante todo o seu ciclo sem a retirada da mesma, né? A partir de medições de comprimento e largura, né? Então, com base nesse experimento, foi possível concluir que é viável sim, né, a partir do modelo já ajustado para couve-flor, estimar a área foliar dessa cultura, né, seguramente em relação a medidas diretas como a scanner, como o método do scanner, que foi o método, o integrador de área foliar, né, foi o método tido como referência.